Boa noite, você que está aí nos acompanhando e que vai acompanhar depois esse segundo bloco do Hangout Coelhocratas. Agora nós estamos aqui com Renato Santos, Cacá Rossetti e Rodrigo Solano. Boa noite, Renato. Boa noite, Rafaela. É um prazer estar aqui com você, com a sua equipe, com você, Cacá, que a gente trabalha tanto junto, e com você, Solano, que eu não vejo há tanto tempo. Prazer estar aqui com vocês. Cacá, boa noite, obrigada pela participação. Boa noite. Olha, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar participando desse Hangout. Um abraço ao meu companheiro, meu amigo Renato, a vocês, que eu estou conhecendo alguns agora. A Rafaela, eu já tive alguns contatos pelo Facebook. E fiquei muito feliz, muito lisonjeado por esse convite. É um prazer muito grande estar conversando com vocês, estar participando desse Hangout. Muito obrigada. A gente está aqui também contando com a participação do Rodrigo Solano. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rafaela. Boa noite a todo mundo aí. Assim, foi muito legal e foi bem gratificante estar participando aqui, ter sido convidado para participar junto com o Renato, com o Cacá. O Cacá eu não conhecia ainda, mas assim, eu vejo pela TV, então além de ex-participante, eu também sou um fã do programa ainda, assisto sempre. Então, acho que eu vou me colocar, se brincar, eu vou até fazer algumas perguntas também, eu não vou me segurar só em responder. Mas queria agradecer o convite de verdade. Prazer reencontrar o Renato, que eu posso dizer que é um amigo hoje em dia. E um prazer também conhecer o Cacá agora, o primeiro contato que eu estou tendo. Já via pela TV, mas agora estou podendo ter esse contato quase que pessoalmente. Não sei qual é a melhor forma de falar. Muito obrigada. Bom, o Hendrick, que ganhou a tarefa... Oi, gente. Se conectar. Hendrick, a gente já está ao vivo. Oi, boa noite. O Gustavo, que faz parte da equipe, também está aí. O Lucas, a Natália Lara. Boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, então vamos começar. Boa noite. Nossas perguntas. E agora todo mundo, boa noite, 1, 2, 3. Boa noite. Isso aí. Vamos então começar com o Lucas, para a primeira pergunta da noite. Obrigado então, Rafaela. Novamente queria agradecer por estar aqui. Dar boa noite a todos de novo, né? E a minha pergunta é a seguinte, Renato. Minha pergunta é sobre empreendedorismo. É muito comum, quando um empreendedor inicia um negócio, que ele opere temporariamente no vermelho, né, sem lucro, pelo menos temporariamente, por meses ou até anos. Aí a minha pergunta é o seguinte, o que o empreendedor deve fazer nesse caso e até que ponto ele deve perseverar e insistir até identificar o momento correto para desistir? Então a pergunta é o que fazer e até quando insistir no negócio. Entendi. Lucas, obrigado pela pergunta, procurando falar de forma bem objetiva. Esse vermelho em que as empresas operam no início das operações, ele deve ser planejado, ou seja, é o tempo até você atingir o ponto de equilíbrio, ou break-even point, né? E esse processo, até atingir o ponto de equilíbrio, ele deve ser planejado e fazer parte do investimento inicial. Então, se você está montando uma loja, por exemplo, para exemplificar, para tangibilizar, se você está montando uma loja, um café, né, e você precisa atender 100 clientes por dia para atingir o ponto de equilíbrio, né, você deve planejar o tempo para sair de 0 cliente até 100 clientes por dia na sua operação. Esse processo, que é um tempo de prejuízo, ele deve ser planejado e incluído no seu investimento inicial, quando você for fazer a captação de recursos para implantar o negócio. Bom, isso aí dito, né, nós já entendemos essa parte inicial a que você se referiu, né, então faz parte do investimento. Agora, uma outra parte da pergunta é com relação à empresa que entra no vermelho. Se eu tenho um negócio, estou operando o negócio, e o negócio vai para o vermelho, é importante identificar quais são os aspectos. Não é natural que nenhuma empresa esteja operando no vermelho. Empresas não são feitas para dar prejuízo, certo? Prejuízo, queimar dinheiro, a gente queima com lazer, com viagem, comprando um apartamento novo, trocando de carro, a gente queima o dinheiro com isso, a gente troca o dinheiro por isso. Trocar dinheiro por prejuízo não é natural para nenhuma empresa. Então, eu diria que a cada vez em que o empresário pisar no vermelho, né, alguma revisão deve ser feita. A gente chama isso de pivotar. Algum pivô deve ser tomado na empresa. Alguma mudança radical deve ser feita. Essa mudança radical pode incluir troca de equipe, troca de linha de produto, troca de linha de serviço,
campanha agressiva de marketing nem sempre significa mexer na estrutura. Eu chamei de pivô, mas nem sempre significa mexer na estrutura. Mas alguma ação deve ser tomada para que não prevaleça. Um dos maiores males que a gente tem para as pequenas empresas é que os pequenos empresários convivem com uma facilidade muito grande com prejuízo. Muitas vezes o empresário confunde o negócio quase como um membro da família, se apaixona pelo negócio e aí passa a conviver com prejuízo com naturalidade. Isso não pode acontecer nunca. O prejuízo tem que ser visto como a figurinha da morte com o cabinho da foice. Então ele tem que ser visto com o maior cuidado possível e tem que ser atacado imediatamente, porque ele cresce e o dinheiro que você perde, que você queima nesse mês, não volta nunca mais. Então essa seria a resposta. Não tem até quando. O pivô tem que vir imediatamente até essa situação ser revertida ou ele descobrir que aquele negócio não pode continuar mais. Obrigado. Respondido. Muito obrigado, Renato. Lucas, você pode fazer a sua pergunta para o Solano. Para o Solano? Beleza. Solano, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, pode falar. Ô Solano, tudo bom? Prazer falar contigo também, cara. Então, a minha pergunta, Solano, é especificamente sobre a sala que você disputou contra a Renata. Para mim, uma das salas mais marcantes da edição passada do programa. E uma das falas que mais marcou, assim, sua fala, é quando você disse que compraria a Renata, mesmo que não fosse a resposta que o Justus queria ouvir, né? Já que o Justus queria... Bom, desculpa, é que me desconcentrei. Mas então, a minha pergunta é sobre essa sua fala. Você não acha que você foi um pouco estratégico nessa fala? Você você não acha que você foi um pouco estratégico? Você acha que com essa fala, por pouco, você não foi para a final? E se houve outros momentos marcantes em outras salas que você destacaria? Essa sala é a primeira vez que eu ouço alguém falar isso como uma estratégia. Normalmente as pessoas vêm me falar: você não acha que você foi muito inocente com essa resposta? Então é a primeira vez que eu ouço o inverso, como uma estratégia. Na verdade não, assim, eu acredito que quem assistiu todas as minhas salas, quem assistiu até o meu programa anterior, sabe que eu sempre fui muito assim. Quando eu acho que a pessoa tem que sair, eu falo na cara. Quando eu acho que a pessoa não merece, quando eu acho que eu não tenho que falar de mal de alguém, eu não criava algo estrategicamente para conseguir, pensando, dessa forma eu acho que eu vou conseguir passar e ela não. Nesse momento, quando ele falou isso, eu achava que a gente estava bem empatado na sala ali, e eu meio que não sabia... Eu sempre fui um cara muito natural. Então, na hora que ele me fez essa pergunta, na mesma hora veio na minha cabeça aquela final do Aprendiz 6. Eu sabia a resposta na ponta da língua, só que acho que foi um raciocínio de segundos que eu sabia que, por mais que eu me forçasse a responder o que eu não penso, se eu fingisse que eu não sabia a resposta dele e falasse: não, eu não compro o que eu não vendo o que eu não compro, até ser que eu passasse para a final, sei lá, ganhasse o programa, não sei o que aconteceria depois. Mas eu acho que as coisas acontecem de uma maneira muito... Eu não sei explicar, não sei qual a palavra certa para usar. Mas eu sei que naquele momento eu acho que era o mais correto que eu devia responder, era ser sincero com o que eu pensava na hora. Aí muita gente comenta se eu não fui inocente em falar isso, e ela foi um pouco estratégica em reverter a pergunta. Ela em momento algum falou mal de mim, mas ela respondeu: eu teria muito como vender ele é um cara muito bom, mas eu consigo muito mais me vender. Então ela em momento algum foi maldosa, ou deixou de ser honrosa na resposta talvez, só que ela foi inteligente de inverter a pergunta. Eu não tive essa inteligência. Na mesma hora que eu lembrei da resposta dele, eu lembrei que era diferente da minha, que eu não responderia a mesma coisa, e acabei falando do jeito que estava mesmo, foi meio que com o coração mesmo, assim. Então eu não acho que foi uma estratégia nem para passar, e também não pensei na hora que seria uma falta de estratégia, seria uma inocência. Foi natural, assim. Se foi certo ou errado, eu já ouvi muito dos dois lados, assim, mas eu não me arrependo não, acho que valeu a pena, do jeito que foi, assim. Obrigado. Fazer a sua pergunta para o Kaká, à vontade. Oi, Kaká, tudo bom? Tudo ótimo. Então, Kaká, a minha pergunta era sobre um programa que você fez que eu assistia, que era o Fora do Ar, né, que era você, a Dani Galisteu.
saudosa Hebe Camargo e o Jorge Cajuru. Isso. Então, assim, em relação a esse programa, de quem que foi a ideia para esse programa? Quais momentos foram marcantes desse programa e sobre o cancelamento, por que ele foi cancelado? São essas 3 perguntas aí. Bom, esse programa ele surgiu assim totalmente por acaso. Nós 4, eu, a saudosa Hebe Camargo, querida Hebe Camargo, como você muito bem lembrou, a Galisteu e o Cajuru, nós estávamos participando da final do programa de calouros do Silvio Santos, no ano de 2005. E nós participamos praticamente de uns 4, 5 programas que eram as finais desse programa. Num papo de camarim, com o Silvio Santos, num intervalo do programa, surgiu um papo assim de brincadeira com o Silvio, falou assim, imagina, seria um barato se de repente nós 4 fizéssemos um programa de debates com temas gerais, falando de cultura, de política, de comportamento, de esporte, enfim. E o Silvio, que é um sujeito, é um gênio da televisão brasileira, e é um sujeito muito maluco, ele ouviu aquilo, ficou quieto. No intervalo seguinte, uns 40 minutos depois, ele falou assim, olha, sabe o que eu fiquei pensando nessa história que vocês falaram? Acho que é uma ideia bacana. Vamos fazer esse programa. E, para resumir, um mês depois o programa estava no ar. E era um programa, formato tradicional, né? É o formato do Crossfire americano, né? Em que você tem 4 pessoas, 4 personalidades diferentes, discutindo sobre diversos temas, política, comportamento, esporte, atualidades, cultura, enfim. E ele colocou rapidamente no ar esse programa, e o programa começou a bombar. Era um programa que não tinha praticamente produção, era uma produção muito barata, era um cenário muito simples, era uma equipe muito enxuta, tinha duas produtoras, um redator e nós 4, e era um programa que começou a dar um ibope muito bom. Nós chegávamos a bater, o programa era às quartas-feiras e batia com o programa do Jô. E a gente praticamente todas as vezes batia no ibope o programa do Jô. Esse programa foi realizado no ano de 2005. Foi o ano que eclodiu o Mensalão. Então, obviamente, o Mensalão passou a ser um tema pautado semanalmente. Era inevitável que falássemos, que discutíssemos sobre o Mensalão. Eu, sinceramente, até hoje, não sei, e nenhum de nós, nem a Adriane, nem o Cajuru, nem a saudosa Hebe, na época, soube por que o programa saiu do ar. Porque um belo dia, nós gravávamos na própria quarta-feira, gravávamos à tarde, o programa entrava no ar em torno de 11 horas, 11 e pouco, nós gravávamos umas 3h30, 4 horas da tarde, até para ter atualidade, até para ter um frescor o programa, né, nos assuntos. E nós, normalmente, na quarta-feira de manhã, a gente recebia algumas sugestões de pauta por telefone e tal, e aí, um belo dia, não recebemos a pauta, não acontecia nada, e aí eu liguei para o SBT e me informaram que o programa literalmente estava fora do ar, como era o nome do programa. Até hoje, eu não sei, ninguém sabe por que o programa saiu do ar. Eu suponho, isso é uma suposição minha, que pode ser errada, não falo com nenhuma certeza, eu suponho que tenha havido alguma pressão política, que o programa tratava, entre outras coisas, de questões políticas, de atualidade. Eu não sei porque saiu do ar, porque era um programa de custo barato, era um programa que estava dando um ótimo ibope, uma ótima repercussão, enfim, eu sinceramente não sei. Qual era a segunda parte da pergunta? Algum momento marcante, assim, o momento mais inesquecível do programa para você? Olha, eu acho que teve vários momentos, porque o programa ele era muito vivo, porque como ele pegava temas contundentes, temas que estavam no ar naquele momento,
Era um programa muito vivo. E eram 4 pessoas totalmente diferentes. Eu, o Cajuru, a Adriane, a Hebe, pessoas assim, com formações diferentes, com personalidades diferentes, com visões de mundo diferentes, com um senso de humor diferente, mas foi uma alquimia que deu certo, foi uma liga que deu certo e o programa deu certo nesse sentido. Esse formato de programa, como eu disse, é um formato clássico, baseado, inspirado no Crossfire americano, que é um programa antigo até, que é o formato do Saia Justa, é o formato de tantos outros programas dessa natureza. É um formato que tem tudo para dar certo, desde que você tenha componentes interessantes, participantes interessantes, e desde que haja uma alquimia interessante, uma liga interessante entre os participantes. Foi o que aconteceu do acaso, como eu te falei, foi uma ideia que surgiu numa conversa de brincadeira no camarim, no intervalo da gravação do programa de calouro do Silvio Santos, e deu certo. Infelizmente teve uma duração muito curta, durou acho que 8 meses ou 9 meses, mais ou menos isso. Então foi isso. Obrigado, Cacá, pela resposta. Ok, agora a gente vai seguir com o Luiz Gustavo, que vai fazer a pergunta para o Renato Santos. Fique à vontade, Gustavo. Bom, boa noite aí para todo mundo que está vendo a gente. Boa noite, Renato. Eu queria saber o seguinte, você vindo de um aprendiz com, não exatamente anônimos, que a gente já conhecia, mas não com famosos, com celebridades, para um formato que agora ficou um pouco diferente, em termos do perfil dos participantes, se você teve alguma surpresa positiva em relação ao elenco atual, mesmo eles não sendo exatamente técnicos, e em que momentos isso pode ter acontecido, assim, que você pode ter avaliado, esse cara talvez tenha potencial aí para entrar nesse mundo corporativo. Bom, primeiro, Luiz, obrigado pela pergunta e pela gentileza aí, é um prazer falar com você também, e eu queria dizer o seguinte, eu tive 2 surpresas, né? Primeiro, é inegável que os participantes do Aprendiz o Retorno, como o Solano e os demais competidores daquela edição, eles tinham um preparo para o universo corporativo maior do que os participantes da versão atual. Então, a gente vê os participantes do Aprendiz Celebridades tomando decisões e fazendo coisas que dentro do mundo corporativo não seriam toleráveis, não seriam aceitáveis e provavelmente, num ambiente como o Aprendiz do Retorno, conduziriam o participante para demissão rapidinho. Mas o contexto do Aprendiz Celebridades é diferente e a gente vê que esses participantes têm habilidades também que a gente não via nos participantes do Retorno. Né? Tem 2 coisas nos participantes do Aprendiz Celebridades que eu queria destacar. A primeira, que eu acho que é até óbvia, provavelmente o Rodrigo Solano concorda comigo com relação a isso, eles têm uma rede de contatos poderosíssima e que eles sabem acionar muito bem. Eles não só têm uma rede de contatos mais poderosa do que os aprendizes do Retorno, e eu imagino os de outras edições também, que eu não tive a oportunidade de conviver, né? Mas eles sabem acionar essa rede com uma facilidade muito grande e sabem extrair o melhor dessa rede aí. Eu me lembro que outros participantes no Aprendiz do Retorno também tinham uma boa rede de contatos no nível de relacionamento deles, mas nem sempre eles conseguiam extrair tanto dessa rede de contatos quanto os participantes do Retorno do Aprendiz Celebridades conseguem. Então eles têm uma rede mais poderosa e eles sabem acionar essa rede com uma facilidade maior. Uma outra coisa que é notável no Aprendiz Celebridades é que o nível de tensão dos participantes é muito alto, mas é muito menor do que a tensão que a gente via nos participantes do Aprendiz do Retorno. No Aprendiz do Retorno, existiam momentos que a gente tinha a impressão que o participante ia ter um ataque cardíaco. Isso literalmente acontecia. Teve momentos que ficava seriamente preocupado com alguns participantes. Isso aconteceu com o Solano. O Solano é um cara muito easygoing, é uma pessoa muito querida, se dava bem com todos. Essa é uma habilidade, um dom natural que ele tem. Eu estou elogiando para ele estar ouvindo a gente, mas eu acho que isso é sabido por todas as pessoas que acompanharam a edição, por todos os colegas dele e tudo mais. A gente via pessoas que realmente passaram por uma situação emocional difícil, por
ficaram muito tensas, porque o clima era mais competitivo. As pessoas do Aprendiz de Celebridades, talvez também por ser uma faixa etária um pouco mais elevada, então são pessoas mais experientes, e também que estão nesse mundo de show business há muito tempo, né, e por não estarem disputando uma vaga corporativa também, são pessoas que levam o programa com uma facilidade maior. Então, entre outras palavras, é mais difícil pressionar os aprendizes do Aprendiz Celebridades do que era pressionar os aprendizes do Aprendiz do Retorno, mesmo sendo eles aprendizes experientes. Eu queria te dizer o seguinte, Luiz, para a última parte da pergunta. Eu considero, sim, que há pelo menos 2 participantes dessa edição que têm um perfil para ser extremamente bem-sucedido no mundo corporativo. Mas eu vou me reservar o direito de não comentar isso agora, porque o programa ainda está no ar. Um desses participantes já saiu. O outro ainda está participando. Então, acho que não seria adequado. Eu vou ter o maior prazer em te responder essa pergunta, até, eventualmente, no chat do grupo, depois da final. Acho que esse não é o momento adequado para isso ainda. Espero que você me entenda e me desculpe por não te dar essa resposta agora. Mas é um prazer informar isso logo depois da final, se você desejar. Basta me perguntar, eu acompanho o blog, o blog e o grupo no Facebook, eu leio tudo que vocês escrevem. Então, se você quiser perguntar isso imediatamente depois, eu digo que você perguntar, porque é possível que eu me esqueça. Mas se você perguntar, eu vou responder com o maior prazer e vou explicar os motivos para isso também. Tá bom? Okay. Tá, joia. Obrigado, Renato. Gustavo, desculpa, você pode fazer a sua pergunta para o Solano. Fica à vontade. Solano, eu vi você falar, na verdade, minha pergunta é bem baseada nisso, de que você segue acompanhando o programa, assim, continua assistindo, né? E eu queria saber, na perspectiva exatamente de alguém que já participou, como que você encara a mudança de formato? Eu queria saber o que você acha que, para quem está assistindo, e até da perspectiva de alguém que já esteve lá, talvez, o que você vê de positivo e talvez de negativo em relação ao programa em geral? Você pode citar da perspectiva que você quiser, pode ser desempenho, pode ser outras questões aí que você achar que é adequado para responder. Uma coisa é fato que, assim, eu estou assistindo, eu assisti o Aprendiz na mudança de apresentador, assisti o Universitário, assisti Empreendedor, porque eu sou apaixonado pelo formato. Mas eu acho que a minha resposta vai ser um pouco parecida com a do Renato, mas é o que eu venho falando para todo mundo que vem me perguntar. Muita gente fala, primeiramente, que as pessoas são avessas à mudança. Então, assim, sempre que há alguma mudança, o pessoal vai falar mal. Ah, era melhor para o Universitário. Ah, era melhor empreendedor. Ah, o melhor mesmo é quando era o sócio. Ah, e muita gente acha melhor agora os celebridades. Então, assim, eu acho interessante, exatamente o que o Renato falou, é o seguinte. Eu acho que quem assiste querendo ver a mesma coisa que via antes, não vai gostar. É fato. Porque é uma mudança. Tem muita coisa que acontece nesse Celebridades agora, como o Renato mesmo disse, que se fosse no Retorno, se fosse em qualquer outro anteriormente, com pessoas que já pelo menos deviam estar preparadas para um ambiente corporativo, faria com que a pessoa fosse demitida na hora. Então, assim, só que além desse fato, que a gente tem que analisar de maneira diferente, eu acho interessante ver ali pessoas que nunca tiveram envolvidas nesse mundo tendo que fazer coisas totalmente diferentes do que é o dia a dia deles. Então, pronto, ver a Beth Zafi para virar uma madrugada vendendo coisa na feira, ver gente que sempre teve condições não só financeira, mas de ambiente, de uma modelo, um músico, uma pessoa que sempre foi da mídia, tendo que fazer prova do exército. Teve um desafio do líder, que o pessoal ficou andando pela cidade de São Paulo na chuva ali, ver a Mônica Carvalho toda molhada pedindo ajuda na rua, coisa que você não via no glamour dessas pessoas. Então acho que é um momento de superação, diferente. E ao mesmo tempo que se perde um pouco da parte técnica, como você disse, usou essa palavra técnica, eu acho que eles também têm muita coisa que, se fosse disputar com a gente, muitas tarefas eles ganhariam de lavada. Então pronto, eu vou citar 2 tarefas pontuais. Eu acho que aquela tarefa do shopping, que foi a tarefa acho que foi da Kit Kat até. Não que eu tenho uma ótima lembrança com a Nestlé, mas não é só por isso. Eu acho que nessa tarefa de marketing pontualmente, talvez, fazendo uma comparação, a parte técnica é mais importante. Mas pronto, a tarefa de montar o jogo das estrelas lá em Barueri, a última tarefa agora de fazer a arrecadação para doar coisas na rua,
eu tenho certeza que nenhuma equipe, nem que fosse com todos os campeões dos aprendizes, ganharia da Beto Zafir. Então, assim, eu acho que o programa ganha em muita coisa e perde em muita coisa, como acontece em qualquer mudança de edição para edição. Então, como eu sou apaixonado pelo formato, eu tento assistir e tento avaliar onde foi a mudança e tento olhar para esse lado. Eu não fico me pegando, mas naquele ano era melhor nesse ponto ou naquele. Eu acho que assim, a gente tem que assistir cada edição na maneira como o formato propõe. Esse formato propõe isso, pessoas que não tinham esse envolvimento nesse ambiente corporativo, fazendo coisas que ninguém nunca tinha visto, ninguém nunca tinha imaginado eles fazendo, e trazendo pontos positivos que a gente não tinha antes. Que, como o Renato falou, principalmente para mim, essa rede de contatos, que eu acho que eles vencem para qualquer um aprendiz. Então, assim, eu estou assistindo sempre que eu posso, toda quinta, certeza, e terça-feira, às vezes eu viajo, não posso assistir, mas eu tento assistir sempre, estou comentando no Twitter, se alguém entrar, eu vou estar lá falando. Tenho minha torcida, e já que eu posso falar, o Renato não, eu posso. A minha torcida, eu acho que por merecimento, pelo que eu estou vendo nas tarefas, eu acho o Cristiano um cara sensacional. Se bem que eu acho que ele tá pecando um pouco no lado pessoal, aquilo que ele fez com o Raul, não acho legal. Acho que ele tá começando a brigar demais. Tô adorando, comentando isso, que as pessoas deviam falar isso de mim também. E torcida pessoal, eu tô pelo Amon, porque eu acho que o Amon teve uma característica que eu me identifiquei muito com ele, que ele foi o único que de todos os que foram participar, que entrou em contato comigo, tipo assim, que foi super simpático, e na hora ele vinha falar comigo de uma forma como se ele fosse meu fã. E eu falo, cara, é o contrário, sou eu que tenho músicas da sua banda no meu carro. Então, assim, eu acho que ele foi super humilde, super simpático. Óbvio, os outros podem ser também, mas ele teve a oportunidade, ele correu atrás de demonstrar isso pra mim. Então, eu tô com essa torcida pelo amor. Mas eu acho que o programa tá genial. Não vou falar igual o Roberto, que é a melhor edição de todas, porque pra mim, cada um tem seu ponto positivo. Eu acho que é muito bom. Ok, Luiz Gustavo, pode mandar a sua pergunta pro Kaká. Opa. Kaká, eu li, eu acho que foi até no próprio Coelhocratas mesmo, a sua entrevista, em que você comenta que até quando você foi chamado, você falou, mas espera, por que eu, né, num programa assim? Eu lembro que você chegou a comentar isso. Então eu queria saber agora, com a experiência que você teve até agora no programa, o que você considera que você aprendeu, afinal, né? E o que você conseguiu ensinar e passar para os participantes e para o público. Eu queria saber como que você avalia aí essa experiência que você teve até o momento. Olha, a minha experiência até o momento é a melhor possível. Primeiro porque é um astral de trabalho maravilhoso. As pessoas que fazem parte, o Roberto, o Renato, os aprendizes, toda a equipe de produção, a direção do Zé Amâncio, é um lugar em que eu, sinceramente, todos os dias em que eu vou gravar, eu não me sinto indo trabalhar, eu me sinto quase que indo para uma festa, sabe como é que é? Porque é tão agradável, eu não encaro isso como um trabalho, é realmente uma coisa muito, muito prazerosa. Do ponto de vista pessoal, para mim tem sido uma sucessão de experiências incríveis, coisas que eu jamais imaginaria que eu fosse vivenciar. Por exemplo, entrar num navio de guerra da Marinha Brasileira, quando eu fui acompanhar a prova dos aprendizes, que foi uma prova fantástica, que vocês obviamente acompanharam. Quer dizer, eu ter a possibilidade de ter contato com aquilo, com aquela vida, com aquele navio, com aquelas pessoas, com aquela disciplina militar, aquilo foi uma coisa realmente extraordinária. Essa prova recente, que para mim é muito cara, até porque eu já tive uma experiência nessa área do apoio às pessoas desamparadas, aos sem-tetos, eu achei uma coisa comovente acompanhar aquilo, o pessoal distribuindo alimentos na Praça da Sé, no pátio do colégio, nos albergues, para os idosos, quer dizer, são experiências de vida realmente inacreditáveis, assim, são coisas assim, muito, muito interessantes. Eu, sinceramente, como você observou, e eu falei isso na entrevista que eu dei para a Rafaela logo no começo do programa, quando me chamaram, eu sinceramente fiquei chocado, como eu diria, porque eu evidentemente acompanhei o programa, assisti
a diversas edições, e eu sempre gostei muito do programa, acho um formato incrível. Eu acho que o Solano colocou muito bem. Eu acho que a estrutura do programa, o esqueleto do programa, independentemente do formato, independentemente de ser universitários, celebridades, retorno, etc., tem um esqueleto muito bem constituído, muito bem calcificado. Então, é uma estrutura que ela funciona por si só. Eu acho que é uma coisa que tem uma dramaturgia muito bem articulada, muito bem, tem uma carpintaria muito bem estruturada. Agora, num primeiro momento, honestamente, eu achei que pelo meu perfil de ator, de diretor, de uma pessoa ligada à comunicação, mas tendo um perfil um pouco mais ligado ao humor, a um humor mais anárquico, um humor um pouco mais iconoclasta, não era exatamente o perfil do programa. O próprio Roberto, num telefonema, que me convenceu que nessa edição ele queria exatamente uma pessoa como eu, uma pessoa em que, pelo fato de serem celebridades, embora eu não seja ligado ao mundo do business, ao mundo do empreendedorismo, ao mundo dos negócios, porque na verdade o meu negócio como artista é gerenciar, vamos dizer, bens imateriais. Eu trabalho não com bens palpáveis, eu trabalho com bens poéticos, eu trabalho com a materialização de utopias, eu trabalho com a materialização de sonhos, eu trabalho com a materialização de fantasias, eu trabalho com provocações, eu trabalho com humor. Mas o Roberto me convenceu de que, para essa edição, a minha participação seria interessante para o programa. Mas eu perguntei, Roberto, eu poderei ser eu mesmo? Porque senão, obviamente, não me interessaria participar do programa se eu tivesse que adotar um discurso que não tem a ver comigo. Ele falou, claro, eu quero exatamente isso. Nesse formato em que nós temos celebridades, pessoas ligadas ao show business, eu quero exatamente uma pessoa como você. Daí, quer dizer, eu cheguei à conclusão, e estou, de fato, verificando ao longo do programa, que, nesse formato, o território do business, o território do empreendedorismo, não é a minha praia. Porém, o território do show business, o território das celebridades, o território da loucura, o território do humor, é a minha praia. Então, eu acho que a minha contribuição nesse programa, isso, obviamente, é o público que terá que julgar, é exatamente nesse território. Não é no território dos negócios do ponto de vista formal, do ponto de vista negocial, do ponto de vista do business, do ponto de vista da grana, do ponto de vista de Wall Street, mas é do ponto de vista dos sonhos, é do ponto de vista da loucura, é do ponto de vista da fantasia, é do ponto de vista da utopia, é do ponto de vista de fazer uma espécie de um contraponto. Você tem no programa dois craques, dois gênios nessa área, que é o Roberto Justus e que é o Renato Santos, que são pessoas que conhecem muito, que são pessoas muito bem formadas e muito bem informadas nessa área. Eu acho que eu acabo funcionando e acabo transitando num território de uma espécie de um contraponto a isso, e fechando dessa maneira, fechando o círculo com o fato de termos celebridades, porque basicamente ali nós temos o quê? Nós temos atores, nós temos cantores, nós temos esportistas, nós temos socialites, nós temos pessoas, quer dizer, de um mundo no qual eu estou familiarizado. Nós temos pessoas num território no qual eu transito com um certo conforto. Então acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Se faltar alguma coisa, por favor, me pergunte. Não, tranquilo, deu para entender bem sim a resposta. Obrigado, viu, Cacá? Eu que agradeço.
Ok, agora a gente vai seguir com o Hendrik, que foi o ganhador da tarefa Coelho Pratas. Pode fazer a sua pergunta para o Renato Santos, Hendrik. Fique à vontade. Boa noite, Renato. Boa noite todo mundo aí do Coelho Pratas e o pessoal ligado ao aprendiz. Vamos lá então. Renato, primeiramente é um prazer em revê-lo, né? Nos vimos aí na final do Aprendiz do Retorno, no evento lá da HSM Expo Management, mas se tratando de ser um conselheiro, você deu muitos conselhos durante o programa O Retorno, tanto para o Roberto quanto ao auxílio na demissão, quanto para os próprios participantes na maneira de proceder, e até mesmo para a gente aqui de fora, que nós conseguimos aprender muitas coisas com os conselheiros do programa. Se tratando desses conselhos, no programa, qual conselho que você deu, que você viu que o participante conseguiu captar bem e foi bem sucedido? E qual conselho que já foi dado por você no programa que é como se tivesse entrado por um ouvido e saído pelo outro ouvido e não deram atenção e possivelmente por causa disso a pessoa foi demitida ou não teve um sucesso? E também, no lado do empreendedorismo, no Empretec, pelo Sebrae, você também deu muitos conselhos. Qual é o melhor conselho, o conselho mais difícil que um empreendedor recebe, mas que ele tem que insistir, tem que se dedicar em ouvir esse conselho para poder ser bem sucedido? Ixi. Hendrik, vamos lá. Primeiro, é um prazer te rever também. Foi um prazer te conhecer pessoalmente na HSM Expo Management do ano passado, quando a gente se conheceu, depois te rever na final do Aprendiz. É um prazer ver você aqui, parabéns por ter ganho a disputa do Aprendiz Coelho Pratas. Eu vou responder não necessariamente na mesma ordem que você perguntou, porque eu queria fazer um comentário também sobre a pergunta anterior, que foi dirigida ao Kaká. Acho que tem um aprendizado que o Kaká trouxe para mim, em particular no programa, acho que ele nem sabe disso, estou dizendo isso aqui ao vivo. O Kaká, pela experiência profissional e de vida que ele tem um contato com a personalidade humana muito grande. Então, eu muitas vezes me pego, quando a gente discute a tarefa, eu me pego aprendendo que ele tem um olhar para a pessoa e o que move a pessoa e o que a pessoa sente, que eu normalmente não tenho. Eu tenho um olhar muito mais factual, do que a pessoa faz e por que ela faz e que resultado isso traz. E o Kaká vai muito também dentro do que a pessoa sente, de o que a leva a agir de uma determinada maneira. Eu vou me permitir usar a expressão, apesar de não saber que ela está correta, mas do drama do relacionamento humano, que é algo que, para mim, está acrescentando uma profundidade muito grande na maneira como analisar as pessoas. Então, isso, para mim, também está sendo uma oportunidade de aprendizado grande. Eu acho que é algo que o Kaká trouxe para essa temporada, que está sendo muito agregador, está sendo muito útil, imagino, ao Roberto. Para mim, está sendo de uma utilidade muito grande como aprendizado pessoal. E aí, entrando na resposta, Henrique, eu queria dizer o seguinte, que conselho normalmente eu dou? Bom, eu sou muito acessado por candidatos a empresário. Esse é um público que o Sebrae atende, o Sebrae tem uma penetração muito grande, o Sebrae tem 4 públicos-alvo diferentes, eu sou muito acessado por candidatos a empresário, pessoas que têm uma determinada soma de capital, têm uma ideia de negócio e querem empreender. Então demandam informações sobre qual a melhor maneira de estruturar a empresa, como modelar o negócio, eu sou especialista em modelagem de negócios, como modelar o negócio, que cuidados tomar no início da operação, que formato de negócio começar. Então eu sou muito acessado nesse sentido. Eu costumo dar um conselho que tem uma cara poética, mas que não tem nada de poético, né? Eu costumo dizer para as pessoas, eu também sou muito, até pelo público das minhas palestras, eu acesso muito pessoas universitários recém-formados, pessoas que estão fazendo curso de pós-graduação, mas antes dos 27, 28 anos de idade, pessoas bastante jovens. E o conselho que eu costumo dar é que quanto mais cedo se colocar o sonho de empreender em prática, maior é a chance de sucesso. Porque não existem algumas exceções, mas que só confirmam a regra, não existe empreendedor que nunca colheu um revés, que nunca colheu um fracasso. Então, quanto mais cedo você começar, mais rápidos esses erros vão vir e mais tempo você vai ter para corrigi-los e alcançar o sucesso duradouro e realmente um patamar em que os fracassos não te atingem mais, em que perder aquilo ali não altera a estrutura do negócio, da empresa ou do empreendimento que você construiu. Então, acho que o conselho mais significativo que eu sou capaz de dar é o de colocar os planos em ação rápido. É o de demorar o mínimo possível do planejamento
para a execução, é o de colocar as ideias em prática o mais rápido possível. O avesso do empreendedor é a pessoa que fica sonhando em fazer alguma coisa durante muito tempo. Os empreendedores não passam muito tempo na fase do sonho, eles vão rapidamente para a execução. E o empreendedor de sucesso é aquele que consegue colocar entre o sonho e a execução o planejamento cuidadoso para não errar, não tropeçar tanto assim. Todos nós tropeçamos quando a gente empreende, mas para não tropeçar tanto assim. Esse é o conselho mais valioso. Dentro do programa, eu já dei conselho, até essa edição especificamente, que eu acho que eu tenho os dois casos aí, eu já dei um conselho que eu acho que foi apreendido pelo participante muito rapidamente. Talvez você se lembre que acho que no primeiro programa, a gente falava sobre isso agora há pouco, eu mencionei para um dos participantes, que era o Pedro, que ele estava agindo como um profeta apóstolo. Ele dizia depois que a situação tinha ocorrido, o que deveria ser feito para corrigir. Para minha surpresa, isso me surpreendeu à época, eu passei a admirar ele mais por causa disso, ele levou isso muito a sério e não deixou isso se repetir nas tarefas seguintes. Infelizmente, ele acabou não continuando por outras mas eu acho que o currículo que se internalizou tem muito orgulho de que ele tenha levado esse conselho como algo importante. Ele me disse isso depois, eu fiquei muito orgulhoso disso. Quanto a conselhos que não foram ouvidos, eu quero te dizer que tem vários, inúmeros. Mas em algumas situações, eu já me peguei dizendo que o participante devia agir de uma maneira e o participante foi bem sucedido agindo de uma maneira diferente. Então, acho que tem vários e conselho é algo muito barato de se dar, né? A gente pensa e verbaliza, né? Mas na hora da execução é que a pessoa se depara com as dificuldades e com os desafios de colocar isso em prática. Então, já vi várias sugestões minhas para os participantes não serem colocadas em prática e isso não necessariamente virá um fracasso, que mostra que sempre tem mais de uma maneira de fazer a coisa certa, né? Espero, eu não quis ser liso nem escapar da sua pergunta, mas espero que a resposta seja satisfatória. Se não, você pode falar que eu concordo. Não, tá ótimo. Obrigado, Renato. Acho que a Rafaela saiu do bate-papo, mas o Hendrick pode dar continuidade, fazendo a próxima pergunta para o Solano. Agora, a Rafaela saiu definitivamente ou ela só foi fazer xixi? Eu acho que caiu a internet dela, ela deve estar tentando reconectar. Ah, tá. Então é xixi, ela volta logo. Tá bom, vamos lá então. Esse negócio de internet aqui em Hangout é complicado mesmo. Eu mesmo estou aqui no meio da rua, na prefeitura de Sorocaba, aqui só para não perder esse momento, aqui no 3G do tablet. Solano, tá me ouvindo bem aí? Solano. Estou ouvindo aqui, desativado o microfone para não atrapalhar o som de vocês e não tá conseguindo voltar. Ah, beleza, vamos lá. Rodrigo Solano, meu caro, bom revê-lo também, né? Já fomos confundidos como irmãos, primos, por aí, na primeira edição do Aprendiz. Você tem uma... Vocês são parecidos mesmo. Tô vendo agora. Meu cabelo era maior, Cacá, bem enroladinho, parecia. Não, mas se colocar uma barbinha no Solano, vocês ficam como se diz no interior, 2 feijão na mesma vargem. É isso. Boa, boa. Bom, até me perdi aqui. Vamos lá. Então, Solano, você teve uma experiência grande no Aprendiz por participar de 2 edições, e uma sem um finalista e outra... Bom, eu peço desculpa, a gente teve um problema técnico que fez o Hangout cair. Nós vamos voltar com a pergunta do Hendrick para o Renato Santos. Hendrick, fique à vontade. Beleza, então, vamos lá. Renato, eu queria reproduzir uma pergunta que o Lucas fez para o Justus agora de pouco. Se você tem alguma coisa interessante de bastidor para contar para a gente, um fato curioso, que chamou a sua atenção, assim, que foi divertido, que acabou marcando você, que não chegou pra gente aqui na televisão, né, aqui em casa. Se estrepou, Renato. Eu preferi a pergunta anterior, a gente não pode voltar, não? Não tá dando. Gente, eu tô pensando aqui, tem alguns fatos interessantes. Olha... Eu acredito que um fato bastante interessante, eu não sei se ele seria divertido, mas até emocionante,
para mim é o seguinte, eu fui triatleta, né, hoje eu sou um triatleta aposentado, e no mundo do triatlon há uma campanha criada por um triatleta já falecido para financiar pesquisas para uma doença que eu nem sei, o Kaká pode me ajudar, eu nem sei explicar a sigla da doença, é a LA ou ALS, esclerose lateral amiotrófica. Amiotrófica, obrigado, Kaká. É uma doença que um triatleta famoso teve essa doença, faleceu em função dela. Pouco antes de falecer, ele montou uma fundação e competiu o triatlo mais famoso que existe, que é o Ironman do Havaí, vocês vão entender por que eu estou explicando tudo isso, e criou um código para divulgar essa campanha, que era passar pela chegada de uma prova muito longa, de um Ironman, rolando, ao invés de correr, porque ele dizia que ele, mesmo com a doença, ia concluir a prova, mesmo que ele tivesse que rolar pela linha de chegada. E vários atletas famosos do mundo inteiro, em função da campanha dessa fundação, passam pela linha de chegada do triatlo rolando, eles deitam no chão e rolam pela linha de chegada. E aí, uma vez, empolgado com isso, mais de uma vez, eu fiz isso na chegada do triatlo também, mas nunca cheguei a conhecer ninguém que tivesse essa doença. E aí, durante o aprendiz, eu descobri, através de um comentário dela, que a Beth Safi tem uma filha que é portadora dessa doença, e que, não obstante ser portadora dessa doença, é ativa, é advogada, escreveu um livro, e a Beth Safi deu uma cópia desse livro para mim, outra para o Roberto, outra para o Kaká. Exatamente, esse livro aí, e eu vim, isso foi recente, ela deu esse livro pra gente recentemente, e eu vim de São Paulo hoje lendo esse livro no avião, e isso é algo que me emocionou bastante. Eu espero que ela não se ofenda por eu estar comentando esse assunto aqui, mas isso é algo que me emocionou bastante, mais até do que eu imaginava, realmente fiquei emocionado ao ler o livro. Então isso é algo que me chamou muita atenção nessa edição. Um outro comentário, só para ficar um pouco mais divertido, é que me chamou a atenção a espontaneidade de alguns dos aprendizes. São pessoas extremamente espontâneas, brincalhonas, gozadoras, e por isso fazem o ambiente ficar bastante leve. Então, como eu te falei, essa tem sido uma edição muito divertida, em função do temperamento dessas pessoas aí. Eu não consigo ir mais fundo que isso, não. Tá bom, então. Beleza. Obrigado, Renato. Eu que agradeço. Rafa, tá mudo. Tá mudo o seu microfone. Aqui fazendo a sua pergunta para o Solano. Beleza, vamos lá. Solano, estamos ouvindo, né? Tô. Beleza. Solano, dá uma dica aí para os jovens empreendedores aí desse século que a gente está vivendo, da tecnologia, essa evolução midiática cada vez crescente, todo mundo querendo explorar aí o universo corporativo cada vez mais cedo. Você que é novo, aí tem um bom conhecimento, pode falar alguma coisa pra gente. É engraçado, eu dar conselho ao lado do meu ex-conselheiro, né? Eterno conselheiro. Mas eu acho que uma coisa que eu falo muito, que eu acho muito importante, acho que fez diferença pra mim, eu acho que faz pra todo mundo, é a questão da atitude que as pessoas têm que ter hoje em dia. Eu costumo comentar nas minhas palestras, no começo, a primeira pergunta que eu faço, eu pergunto, quem aqui tem vontade, ou vendo tudo isso que eu estou falando aqui, já quis participar do Aprendiz alguma vez? O auditório quase inteiro levanta a mão, dizendo que sonhava, meu sonho foi participar do Aprendiz. Aí eu pergunto, quantos aqui já se inscreveram? E quase ninguém se inscreveu. Eu? Não, para perguntar isso no grupo do Coelhocratas, eu vou ser vaiado. Mas, assim, eu vejo isso muito no meu dia a dia, e eu tiro isso como exemplo, como uma fatia mínima, óbvio. Mas quanta gente tem tanta vontade, tem tanto sonho, e usando exatamente o que você falou, no mundo que a gente quer tanta coisa ao mesmo tempo, só que a gente não sabe se a gente está fazendo por onde para conseguir essas coisas. Então é meio que a gente quer tudo, mas não quer nada, e às vezes não é nem só isso, é o que é que a gente está fazendo para conseguir essas coisas que a gente quer. Então não adianta não adianta eu querer participar do Aprendiz se eu não me inscrever no Aprendiz. Então acho que isso é uma coisa, parece óbvia, parece aquela brincadeira, não vai ganhar na loteria se não jogar. Mas é verdade, muita gente tem vontade dessas coisas e não faz. Então
eu acho que assim, eu não sei porque eu olhei para a cara da Natália agora que riu, e eu fico pensando quantas pessoas são fãs do Roberto Justus e ela mete a cara, vai, liga, às vezes pode até parecer chata, mas ela realiza os sonhos que ela tem nesse desejo, nesse amor que ela tem pelo Roberto. Então, assim, são exemplos pequenos que a gente tem, nas coisas que a gente tem mais sonho e mais desejo. Só que às vezes a gente fala que quer demais alguma coisa e a gente não sabe se ou realmente quer ou se realmente a gente está fazendo por onde para conseguir isso. Eu acho que a gente está numa geração que a gente quer tudo e ao mesmo tempo não quer nada. Então, é uma palavra meio batida, é uma frase meio de conselho de aprendiz, tem que ter foco. O João Dória falava muito isso, tem que ter foco, tá? Tem que focar, tem que focar, tem que focar. Mas isso não é mais do mesmo, isso é verdade. Eu acho que assim, ele usava isso em exemplos de tarefa. Só que a gente tem que trazer isso para nossa vida. Assim, eu acho que a gente desfoca demais, a gente quer muita coisa e às vezes não consegue nada. Ok, Hendrik, pode seguir fazendo a sua pergunta para o Kaká. Eita, vamos lá agora. Estou aqui pitando o meu charutinho. Opa! Esse eu tô dispensando, viu? Mas obrigado aí por fazer desejo, vontade para muita gente que gosta. Esse aqui é bom, esse é cubano. Opa, muito bom. Mano. Então tá certo. Senhor Kaká Rossetti, você me mandou um resumo do seu currículo para que eu pudesse divulgar lá na Conexão Aprendiz. E eu achei bem interessante porque aquela mostra do seu currículo me fez perceber como multitarefa você é. Você tem habilidade em várias coisas, como apresentador, como ator, diretor, ganhou vários prêmios, super premiado, né? Fundou lá o teatro, que é incrível, né, a sua trajetória naquele teatro. E agora como conselheiro no programa Aprendiz Celebridades. E a frase sua que mais está te marcando, né, que marcou todo mundo, é baseada em duas palavras: estou chocado. Cacau, eu queria saber o que realmente choca o Kaká Rossetti dentro e fora do palco, na televisão, na política, aquilo que acontece que te deixa realmente indignado, algo que você realmente assim, repudia, não aconselha ninguém a fazer e não gosta de ver. Não, o que me choca é ver. Achei muito legal essa sua pergunta. O que me choca realmente é ver um país com tanto potencial como o Brasil, com tantas riquezas naturais, com uma cultura extraordinária, com um povo incrível, com uma miscigenação extraordinária, essa mistura do europeu com o negro, com o africano, com o índio, e um país que tem, como dizia o saudoso Nelson Rodrigues, esse complexo de vira-lata. Eu acho que o Brasil, é claro que nos últimos anos, nas últimas décadas, deu um salto do ponto de vista econômico, do ponto de vista de conquistas sociais, mas eu acho que ainda nós estamos muito aquém do que poderíamos ser enquanto país, enquanto nação. Então o que me choca realmente é ver o potencial que nós temos, a possibilidade que nós temos, um país com tantas riquezas, um país com dimensões continentais, e ainda termos... Olha, eu vou te falar, eu li outro dia, o Renato sabe bem disso, dos supostamente alfabetizados pelo IBGE, 2/3 são considerados analfabetos funcionais. O que significa ser analfabeto funcionais? São pessoas que teoricamente são alfabetizados, sabem ler uma palavra, sabem ler casa, papai, mamãe, coelhocratas, avião, mas são incapazes de entender um texto simples. Não estou nem dizendo entender um texto do Dostoiévski, um texto do Machado de Assis, um texto do Eça de Queiroz. São pessoas que não têm a possibilidade de compreender uma frase um pouco mais elaborada, um pouco mais sofisticada. Quer dizer, um país em que você tem
2/3 das pessoas que o IBGE considera alfabetizadas como analfabetos funcionais, é uma tragédia. É uma tragédia. Porque, basicamente, o progresso de um país se faz através da educação, através da cultura. E num país em que você tem um ensino tão deteriorado, tão machucado, tão aviltado como nós temos no Brasil, é realmente uma coisa chocante. Então eu acho que nós temos um potencial extraordinário, eu acho que o país, eu acho que é como aquele romance do Stefan Zweig, Brasil, o país do futuro, realmente nós somos o país do futuro, mas seremos o país do futuro durante quanto tempo? Para sempre? Para sempre? Forever, 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 o país do futuro? Quer dizer, está na hora de tornar o futuro presente. Está mais do que na hora de tornar o futuro presente. Então, o que me choca é a corrupção, é o fato de não investirmos nas coisas mais essenciais, que, na minha opinião, é principalmente educação, investir pesado na educação. Quer dizer, o que fez os países no pós-guerra, depois de 45, os países da Europa ressurgirem tão rapidamente? O que fez a Coreia se transformar numa potência? O Renato, que é consultor da ONU, que viaja tanto pelo mundo, sabe disso melhor do que eu. É um investimento pesado na educação. E nós estamos marcando passo nessa área. Então isso realmente, mais do que chocado, me deixa revoltado. Me deixa revoltado. Ok. Não tenho Vamos nem agora palavras. passar para as perguntas. Realmente deixa todo mundo chocado, viu, Cacá? Acho que é uma coisa que é em conjunto. Vamos Concordar o passar Brasil. para as perguntas da Natália Lara. Agora eu pergunto para o Renato, né? Renato. Pode mandar a sua pergunta para o Renato. Tá. Renato, após tantas tarefas nas salas de reunião do aprendiz, você vê alguma diferença entre os famosos e os anônimos na execução das tarefas? Natália, boa noite, obrigado pela pergunta. Olha, eu vejo as diferenças das características que eu mencionei numa questão um pouco atrás, né, que são as habilidades mais afloradas em cada grupo. No grupo dos aprendizes do retorno, a gente tinha pessoas mais preparadas tecnicamente do que as celebridades, mas no grupo das celebridades, a gente tem pessoas mais experientes, com uma rede de contatos mais forte, com uma capacidade maior de extrair o que essa rede de contatos pode oferecer. E isso é um ativo muito importante. Né? Então, eu vejo essas diferenças aí. Mas o mais importante, eu acho que isso é o que mais eu vou usar a expressão do Cacá, mais me chocou, mas positivamente, é ver que as celebridades que estão participando são, na verdade, pessoas como a gente. Isso é algo que, para mim, é uma surpresa. Eu não sou desse meio, né? Eu sou uma pessoa que não é do meio, não é do show business, e não tenho a experiência com televisão, com dramaturgia, né, que o Cacá tem. O Cacá é uma das pessoas... vocês não estão tendo essa oportunidade maravilhosa que eu estou, mas a gente senta para almoçar depois de uma gravação e o Cacá conta histórias que eu ficaria a tarde inteira ouvindo sobre as experiências que ele já teve, peças que ele já montou, pessoas com quem ele já trabalhou, contracenou e tudo mais. Eu não sou desse meio, então eu tenho, como todo fã, né, uma visão das celebridades como pessoas que quase não são humanas. E aí conviver com eles e ver que eles são pessoas normais, capazes de acertar e errar e tudo mais, acaba sendo gratificante, acaba sendo interessante e acaba demonstrando que as celebridades nada mais são que pessoas normais que acreditaram no seu próprio potencial, que foram fundo atrás dos seus sonhos e que aí conseguiram atingir esses resultados que as tornam célebres. Né? Eu acho que talvez essa a diferença, principalmente. Espero ter respondido, cara. Não, obrigado, Renato. Eu quero só fazer, Natália, desculpe, só quero fazer um parênteses, o Renato foi muito gentil, sempre muito gentil,
nas palavras dele em relação a mim, em relação a esse almoço, e eu quero até contar uma fofoca para vocês. Eu, várias vezes, praticamente todos os dias, a não ser quando ele tem o voo de volta para Brasília, almoçamos juntos com o Roberto, enfim, com a equipe, com o Zé Amâncio, etc., e ele sempre me paga o cafezinho. Eu já estou devendo uma fortuna para ele. Isso é um investimento. Ele me pagou. Você pode comprar juntos depois. Isso é um investimento. Eu estou garantindo o ingresso de entrada para as peças do Kaká lá na frente. Ele não sabe ainda. Tá sabendo. Eu voto por um almoço com Heliocratas, com essa galera toda aqui, hein? Já, pronto, falei. Então, Natália, manda sua pergunta para o Rodrigo Solano. Boa noite. Eu queria saber de você, para os jovens que buscam o sucesso, qual conselho você daria para eles? Uma pergunta parecida com a do Hendrick, né? Mas sempre tem coisa nova para falar. Cara, eu acho que... Poxa, fiquei meio na dúvida, porque eu não queria responder a mesma coisa que eu falei anteriormente pro Hendrick. Mas eu acredito que a gente tem que estar sempre... eu falo me colocando como um jovem que está nessa pergunta também aí que você falou. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para as oportunidades. Porque às vezes a gente deixa passar muita coisa, assim, além do que eu já falei antes, de atitude, de foco, que eu fico meio até com vergonha de falar de planejamento, essas coisas que melhor falar o Renato falar, né, que eu vou passar vergonha aqui. Mas eu acho que, assim, falando da visão do jovem, sem ser o lado de quem já está na área há alguns anos, de quem já é um conselheiro disso, acho que de quem está passando na pele por isso, e de quem ouviu muito conselho, eu acho que é isso, a gente tem que... Eu falo muito sobre atitude, falo muito sobre capacitação. Eu acho que a gente tem muito que se capacitar. Muitas vezes a gente quer ter primeiro o comportamento antes de ter o mínimo. Por exemplo, nas minhas palestras eu prefiro falar sobre comportamento do que sobre técnica. Porque eu acredito que em toda vaga que a gente vai disputar, todo emprego que a gente vai correr atrás, tudo que a gente vai querer exercer, a qualificação mínima é obrigatória. Então, por exemplo, sei lá, numa vaga de emprego, quem tem pós-graduação, quem tem graduação, quem tem isso, quem tem aquilo, para estar lá o mínimo é isso. O que vai diferenciar uma pessoa da outra talvez vai ser o comportamento, a forma como ele se comporta, a forma como ele se coloca. Então eu tento falar muito sobre comportamento, mas eu acho que capacitação, atitude... E cara, eu acho que o jovem tem um diferencial que é a quantidade de coisas que ele consegue aprender, a quantidade de coisas que ele consegue exercer, mas tendo sempre aquele cuidado que eu falei anteriormente de não querer fazer tudo e ao mesmo tempo não fazer nada. Essa geração digital, eu acho que vai ser inevitável. Eu acho que a gente vai passar por uma mudança. Não sei se os mais experientes da sala vão concordar comigo, mas eu acredito que a gente vai passar sim por uma mudança grande de ambiente profissional, de cargos, de quem lidera quem. Hoje eu vejo uma coisa do jovem que é a ansiedade, que eu acho negativo. Que, por exemplo, a gente entra numa empresa, passa uma semana numa empresa de tecnologia, vou dar um exemplo qualquer, empresa de tecnologia, e às vezes com 1 ou 2 semanas de empresa você acha que já é muito melhor do que o seu chefe. Então você já começa a ter aquela dúvida, por que eu não sou o chefe dele, por que eu não estou aí, por que eu não faço isso, por que eu não faço aquilo. Só que eu acho que essa ansiedade é muito negativa, porque para você atingir um cargo de liderança, eu acho que vai muito mais do que apenas saber mexer no computador melhor do que outra pessoa. Vai do tempo de casa, vai do que a pessoa já passou para chegar até ali, vai de tudo que ele construiu e conseguiu crescer junto com a empresa. Mas eu acho que aos poucos isso está tendo uma mudança grande. Hoje eu vejo muitas empresas com um perfil inverso, liderança mais jovem e funcionários talvez um pouco mais gerações antigas. Então acho que, se for falar diretamente para o jovem, acho que o jovem tem que ser literalmente jovem. Tem que encarar as oportunidades, tem que meter a cara, tem que sair de cima do muro. Que eu acho que isso foi uma pergunta que o Renato fez uma vez para mim na sala de reunião, que ele perguntou se essa minha forma de não entrar em conflito, de não arrumar confusão com ninguém, era uma estratégia minha. E eu falei, ele tá rindo, mas assim, as perguntas me marcaram demais. E eu falei sinceramente que não, assim, não era uma estratégia, era realmente o meu jeito. Eu tento gastar energia só com o que eu acho que vale a pena.
Eu lembro exatamente as palavras que eu usei. Eu falei o seguinte, eu posso muito bem ouvir alguém falando comigo de forma desaforada e responder exatamente o que aquela pessoa precisa ouvir de maneira educada. Então, eu acho que assim, a gente precisa aprender a gastar energia com o que é necessário. Eu acho que o jovem desperdiça muita energia com o que não precisa, com o que não é válido. Eu acho que a gente precisa gastar energia com o que realmente vale a pena. Isso não é fácil. Você contou agora há pouco que a sua família te mandou o livro A Arte da Guerra, né, durante o confinamento. Você assimilou bem, né, os ensinamentos. Não, é uma coisa... Não, eu acho que... Você tem razão. Quer dizer, a própria coisa da liderança que você está falando, você tem toda a razão. Quer dizer, a gente num mundo totalmente novo, diferente, a gente ainda vive certos modelos da era fordista taylorista, do modelo fordista de produção, que é do final do século XIX, começo do século XX, são paradigmas já totalmente superados, mas que, no entanto, ainda estão introjetados. Quer dizer, paradoxalmente, a tecnologia evolui muito mais rapidamente do que a mente humana, do que os nossos comportamentos, do que os nossos modelos, do que as nossas formas de agir, do que as nossas formas de nos comportarmos. Então, você tem toda a razão no que você colocou. E eu falo muito essas coisas meio que com o maior cuidado de não parecer uma arrogância, tipo assim, porque quem tá ouvindo pode estar pensando, pô, o que é que esse cara de 24 anos tem para falar sobre tudo isso? Você tá falando é uma coisa meio sensata, é uma coisa meio óbvia, meio sensata. E eu sempre tento falar que, assim, mas que é difícil. Eu acho que as mudanças de comportamento, por incrível que pareça, elas são muito mais lentas do que os avanços tecnológicos que nos permitiriam ter novos comportamentos e novas posturas. Quer dizer, nós somos muito mais engessados do que a velocidade do que o mundo caminha. Com certeza, nossa, com certeza. Então, é isso que eu torço muito para daqui a alguns anos eu pensar da mesma forma que eu penso hoje em dia. Para poder valer isso que eu estou dizendo. Não, tomara que não. Acho que não, tomara que não. Tomara que daqui a alguns anos você pense de maneira diferente. Não, sim, eu evolua meu estilo, mas eu acho que assim, essas ideias que eu tenho hoje em dia, eu espero que eu não fique mais velho e meio que pense o contrário. Acabe agindo da forma como hoje eu acho que não deve ser. Então, eu acho que acredito que seja um conselho, não um conselho, uma ideia de jovem para jovem. Não quero estar mais certo que Kaká, mais certo que Renato, e nem quero, tipo assim, isso acho que é um caminho a seguir. Eu acho que é realmente uma coisa que eu aprendi com as experiências que eu tive e com essa bomba que eu tive, que foi o aprendiz, que mudou minha vida da água para o vinho. Eu tive essa oportunidade de participar 2 vezes disso. E uma coisa que foi interessante, por isso que eu falei de aproveitar as oportunidades. Na pergunta do Lucas, ele falou que assim, eu não lembro se foi do Lucas ou do Hendrick, que ele falou que desde o primeiro aprendiz que eu venho trabalhando com palestras. E quando o Zé Amâncio me ligou para participar do segundo aprendiz, passou muito na minha cabeça. Hoje eu fiquei em segundo lugar do primeiro, consegui uma ascensão profissional que foi muito boa para minha vida, e pode ser que eu aceite um desafio agora com gente muito mais velha, com gente muito mais experiente, faça uma besteira, saia na primeira semana e queime tudo que eu fiz na edição anterior. E eu fiquei nesse dilema de, e aí, eu vou aceitar ou não vou aceitar? Eu vou aceitar ou não vou aceitar? Só que no mesmo, assim, na mesma ligação. Olha, essa mesma indecisão que você teve, no século XVI, um cara assim pouco conhecido, William Shakespeare, colocou nas bocas de um personagem também pouco conhecido, o Hamlet, a famosa frase, ser ou não ser, to be or not to be, that is the question. Pois é. E o Zé Amâncio fez, você quer que eu ligue mais tarde para você, para confirmar a sua participação? Eu fiz, não, já pensei, quero. Então assim, cheguei em casa, muita gente veio falar que eu não devia ter aceitado, que eu já estava bem, que eu podia queimar o que eu fiz na outra vez, mas eu acho que valeu muito a pena. E eu acho que ter passado isso pela minha cabeça de talvez ou quase não ter aceitado, eu ainda agradeço muito por mim mesmo, por ter aceitado e ter topado o desafio. Então acho que é isso, topar as oportunidades. Muitas vezes a gente vai quebrar a cara, obviamente, como eu quebrei,
até dentro do programa, com ideias que eu achei que eram geniais e eram ridículas. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quanto mais a gente arrisca, quanto mais a gente sai de cima do muro, quanto mais a gente tenta, mais sucesso a gente tem chance de ter. Eu acho que é Maravilha. Eu só quero fazer um parênteses, minha querida Rafaela, minha querida Natália. Vocês notaram que eu estou fazendo efeitos especiais nesse Hangout? Fumacinha. Isso vai valorizar muito no futuro. Ó. Com certeza, efeitos especiais dignos de televisão. Tá muito chique. Ó, são quase, ó. Computação gráfica. Exatamente. Eu senti daqui o cheiro. Eu não diria que são efeitos especiais, eu diria que são defeitos especiais. As más línguas dizem que igualou a abertura da Copa. Mas foi até pior, viu? Movimento. O meu charutinho aqui até foi melhor. Aproveitando então, Natália, manda sua pergunta aí pro Kaká. Kaká, você que já analisou as provas, já como conselheiro nessa edição do programa, acho que você já deve ter uma visão bem completa do que é o aprendiz hoje em dia. E numa próxima edição, se houver, você toparia ser um participante? Olha, eu acho que eles nunca mais vão me convidar. Se eles tiverem juízo, nunca mais vão me convidar. É como, parafraseando o Groucho Marx, que dizia o seguinte: eu nunca entraria num clube para o qual eu fosse convidado. Eu tenho certeza que depois dessa, nunca mais vão me convidar. Mas se me convidarem, aceitarei. Eu sou um rapaz humilde. Ok, agora eu vou fazer algumas perguntas que estão aparecendo no grupo. Vou começar com uma pergunta para o Renato, do Leandro Machado. Renato, todos sabemos que ser empreendedor não é nada fácil e muitos de nós não sabem em que momento devemos iniciar a jornada empreendedora. Obviamente, cada um tem um time, mas quais são as suas dicas para o início de um novo negócio? Bom, Leandro, se você estiver ouvindo a gente agora, vai ver depois, obrigado pela pergunta. Eu queria responder contando uma história real. Eu me formei numa turma de administração de empresas na UNB, não vou falar quando, faz tempo já. Me formei numa turma de administração de empresas com vários amigos, vários colegas, e cada um seguiu um caminho diferente e tudo mais. E um amigo meu, colega daquela turma, evoluiu bastante e se tornou vice-presidente no Brasil de uma das maiores fabricantes de software do mundo. Ele é vice-presidente dessa empresa aqui no Brasil. E esse amigo meu, desde a época em que a gente estudava junto, a gente era bem próximo, ele dizia que tinha vontade de montar um negócio. Eu dizia que não tinha vontade de montar um negócio. Eu não pretendia ser empresário até ter feito o Empretec. Eu fiz o Empretec, ganhei uma bolsa para fazer o Empretec, era da empresa Júnior da UNB, ganhei uma bolsa para fazer o Empretec, fiz como participante, de lá fui convidado a ser instrutor e aí acabei desenvolvendo a vontade de empreender e me tornei empresário a partir daí, antes de me formar. Mas não era a minha vontade. E esse amigo meu sempre me dizia que ele queria montar um negócio. E aí eu perguntei, por que você não monta? Vamos entrar comigo, convidei ele para ser meu sócio na primeira empresa que eu tive, acabei tendo essa empresa com outro sócio, mas convidei ele não quis participar. E ele dizia o seguinte, eu quero ganhar um pouco de experiência antes. E começou uma carreira corporativa. E a carreira corporativa dele foi evoluindo, e até hoje, que ele é um vice-presidente de uma das maiores empresas do mundo do Brasil, até hoje ele vive fora do país, em reuniões com alguns dos executivos mais famosos do mundo, que a gente lê a respeito, que a gente ouve falar, ele convive com essas pessoas e tudo mais. Até hoje, quando a gente se encontra, quando a gente almoça ou janta juntos, principalmente agora que eu estou em São Paulo, a gente tem se encontrado bastante, ele me diz, eu quero montar um negócio. E eu já digo para ele escancaradamente que eu falo, eu sei quando você vai montar um negócio. Ele pergunta quando, eu digo nunca. Você não vai montar um negócio nunca.
Porque se você não montou um negócio, quando você era um estudante pé rapado, como a gente era, morto de fome, desculpa as brincadeiras, mas morto de fome, que não tinha onde cair morto e não tinha nada a perder, né? Agora que você tem um bônus milionário por ano, agora que você tem todos os benefícios corporativos, agora que você só viaja de primeira classe, agora que você só fica nos melhores hotéis, agora você não vai deixar tudo isso para começar um empreendimento do zero e correr vários riscos. Além disso, agora ele é pai, tem 2 filhos pequenos, muito novinhos, 2 gêmeos de menos de 1 ano, então ele tem muito mais a perder, correria muito mais riscos para empreender do que lá atrás. Então eu costumo dizer, Leandro, respondendo a sua pergunta, se você tem vontade de empreender, né, comece a pensar o que te segura, né, o que te prende. Né, o emprego em que você tem hoje, se você pensa em empreender, é porque você não está feliz nesse emprego, você vai querer continuar aí para sempre. Então, quanto mais rápido você puder dar asas aos seus sonhos empreendedores e colocá-los em prática, melhor. É só importante tomar cuidado para não fazer isso de forma desavisada. É importante planejar bem, é importante ter certeza que você escolher um negócio que tem possibilidade de crescimento, que é escalável, que é repetível, que não depende tanto de capital, mas onde você pode empregar o conhecimento que você tem, onde um ambiente onde a chance de sucesso seja maior que a chance de fracasso. Mas aí, respondendo a sua pergunta, quanto mais rápido você puder dar asas à sua imaginação e colocar as ideias em prática, melhor. Quanto mais você demorar a fazer isso, maiores são as amarras que lá na frente vão te impedir de fazer. Esse meu amigo é feliz, é realizado na carreira dele, é um profissional muito bem sucedido, todos nós admiramos ele, os amigos admiram ele, a gente sabe que ele é satisfeito, mas ele tem esse sonho que todas as vezes que a gente encontra, ele acaba comentando isso em algum momento, e eu já digo para ele, eu espero que você não descubra, quando você estiver aposentado por essa empresa, com um fundo de pensão maravilhoso que você vai ter, com dinheiro para dar e vender e tudo mais, você não esteja achando que perdeu a sua chance, que jogou fora a sua oportunidade quando você tinha, porque uma coisa é começar um empreendimento com 20, 25, 30, 35 anos, e outra coisa é começar um empreendimento com 75, 80 anos de idade. Tem gente que começa e é bem sucedido, nunca é tarde para começar, né? Mas sem dúvida nenhuma, a escalada das dificuldades cresce cada vez mais à medida que o tempo passa. Então, acho que a dica seria essa. Espero ter respondido a sua pergunta. Aí, Leandro, sua pergunta, então, está respondida. Antes de fazer a pergunta para o Rodrigo Solano, o Lucas me chamou e falou que queria fazer uma nova pergunta. Então, Lucas, o espaço está aberto para você fazer uma nova pergunta para o Rodrigo Solano. Muito obrigado, Rafaela. Ô, Solano, eu queria perguntar o seguinte para você. Você está trabalhando agora com o Braga, né? Agora vocês estão juntos aí. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que tá esse convívio com ele, como é que tá sendo lá na empresa. Contar um pouquinho pra gente que é fã tanto de você quanto do Braga. Tá, desde que... Não sei quem lembra que acompanhava os programas do Roberto Justus Mais, quando tinham demitido do programa. Eu estava confinado ainda quando o Braga foi pro programa e falou pro Roberto, tem um cara que se você não contratar, eu vou contratar, que é o Solano. E eu não sabia, e assim como o Renato falou quando a gente estava batendo papo antes da transmissão, eu também não conhecia o Braga, o que era o Braga, as empresas do Braga, e ele sempre foi um cara muito humilde lá dentro do programa. Tipo, eu lembro do primeiro dia do programa que todo mundo começou a falar, eu sou tal coisa, eu fiquei em tal lugar, hoje eu sou tal coisa. Ele deitou e dormiu. Então, assim, ninguém conhecia o Braga, o potencial empresarial do Braga, etc. Então, meio que não tinha a menor noção disso. Aos poucos que a gente foi conversando, mas ele saiu do programa sem eu saber tanta coisa ainda. Então, assim que eu saí, eu vi tudo isso. A gente sentou, conversou, conseguimos acertar essa questão e meio que acabou caindo como uma luva. A empresa do Braga fica em Maringá, no Paraná, e tem uma sede também em São Paulo. E está aos poucos, em questão de planejamento, para abrir nos Estados Unidos também. E a empresa trabalha em todo o Sul e Sudeste muito forte e tem uma atuação no Nordeste boa, mas não tinha ninguém aqui na área para cuidar de toda a região. Então é uma coisa que já estava nos planos dele, de expandir com mais força os negócios dele para o Nordeste, e acabou que caiu como uma luva, assim. Então, acho que foi em fevereiro ou março que eu fui para a empresa, conheci o ambiente, já conhecia a sede em São Paulo também. E assim, a gente acaba não convivendo tanto porque ele fica lá
ele fica sempre alternando entre São Paulo, Maringá e Estados Unidos. São Paulo, Maringá e Estados Unidos. E eu viajo muito por aqui. Então, eu fico cuidando, atendendo, prospectando e trabalhando diretamente, dando treinamento, palestra, etc., com os shoppings daqui, Norte e Nordeste. Por enquanto, estou cuidando do Norte também. E fico tendo essas reuniões por aqui. De vez em quando, vou para Maringá e para São Paulo, mas nem sempre eu encontro com o Braga. Então, eu acho que a gente se encontrou em Maringá, na semana que eu fiquei lá. E ele vem para Recife agora, chega quarta-feira. Então, a gente tem muito contato ainda no grupo que a gente tem do Aprendiz, no grupo do WhatsApp, que a gente criou, ainda conversa, não todos fazem parte, mas assim, os que estão lá, ainda a gente fala muito, comenta do Aprendiz ainda até hoje. A gente conversa por lá e conversa muita coisa pessoal, mas a gente acaba não tendo tanto esse convívio profissional. Uma grande lembrança que eu tenho da semana que eu fiquei lá na empresa foi uma foto que eu postei no Facebook, que é uma sala da empresa lá que é só reservada para jogos. Então tem uma parede gigante de quase 3 metros de altura, onde tem um PlayStation 4 lá. Então isso foi uma parte que realmente foi inesquecível. E isso ajudou muito na convivência nossa lá, na semana que a gente ficou, de muito trabalho. Mas assim, o Braga é um cara sensacional. Acho que todo mundo que conheceu ele no programa, acho que até vocês que só tiveram 4 tarefas com ele, e o Renato conheceu ele também um pouco, e tem a experiência de Sebrae, por isso que eles têm uma assimilação muito forte um com o outro. O Braga é um cara muito, para não falar um palavrão aqui, muito top de convivência. Então, eu sou um cara que assim... Não só a Beth Zafir pode falar. Só que ela já falou a cota do ano inteiro. Mas... então assim, eu acredito muito numa coisa que acho que foi o Roberto que falou isso na sala de reunião, que ele fala que é muito mais fácil você primeiro encontrar boas pessoas e transformá-las, ou depois ver esse lado profissional delas. Então eu tive uma sorte muito grande de me tornar grande amigo do Braga durante o programa. Antes de saber disso, que ia trabalhar com ele ou não, ia ser contratado ou não, nós ficamos grandes amigos de verdade. E depois a gente evoluiu essa amizade, essa admiração que a gente tinha um pelo outro, para o lado profissional. Então acho que a gente foi da maneira correta. Então, para mim, é a relação perfeita que a gente tem hoje em dia, é muito legal, a convivência é muito boa. E eu vi, o Lucas falou quando a Rafaela anunciou esse Hangout, e ele deu a ideia de fazer com outros participantes, e eu já indico, eu acho que ele tem muita coisa legal da experiência dele de empreendedor, que desde jovem, da empresa dele que ele tem, que é realmente de grande sucesso hoje em dia, que eu acho que ia ser muito bom dividir com vocês. Bom, já fica o convite para o Braga participar do próximo Hangout com a gente, então, né? Bom, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para o Kaká, também lá do nosso grupo, da Bianca. A Bianca pergunta: Kaká, você que já participou de outros programas de TV, cinema e teatro, sentiu alguma diferença do carinho dos fãs do programa Aprendiz? Olha, não sei se propriamente uma diferença. O que eu senti no programa Aprendiz foi uma cobrança maior. Uma cobrança no bom sentido. Críticas, elogios, gente me xingando, gente me elogiando, gente falando isso, falando aquilo. Quando você está num programa de televisão, sobretudo num programa de rede nacional, é natural, você está se comunicando com um espectro de espectadores. Espectro de espectadores é bonito, hein? Quase poético, hein? Uma literação. Espectro de espectadores. Nossa, parece poesia concreta. Espectro de espectadores. Até eu gostei da espectro de espectadores. Tem que usar numa sala isso. Muito diversificado. Muito diversificado. Porque você tem faixas etárias diferentes, você tem estratos sociais diferentes, você tem regiões do país diferentes. A própria Record tem a Record Internacional, então você está fazendo programa que está sendo visto no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, etc. O que eu senti é que existe uma cobrança muito maior. Exatamente, por exemplo, vocês, dos coelhocratas, são fãs, são aficionados do programa, que é uma coisa muito bonita. Vocês acompanham o programa, vocês são quase que zeladores, no bom sentido,
do programa, vocês zelam pela qualidade do programa, pela continuidade do programa, pela qualidade do programa. Então, vocês são muito atenciosos, são muito minuciosos a cada coisa a cada detalhe, a cada filigrana, nada passa impune por vocês. Absolutamente nada para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Muitas vezes até vocês são, eu acho que, rigorosos demais. E outras vezes vocês são generosos demais. Então isso é bacana, isso é muito legal. Então nesse sentido eu senti uma diferença. Nos outros programas que eu participei, vocês citaram no começo o Fora do Ar, eu participei de programas esportivos, na própria Record, com Milton Neves, durante muito tempo, Debate Bola, eu fiz alguns programas do SBT. Normalmente, quer dizer, quando você faz televisão, você sente o feedback, você sente a resposta no dia a dia. O chofer de táxi comenta com você, o sujeito na padaria comenta com você, o seu vizinho comenta com você, fala bem, fala mal, etc. Agora, especificamente no caso do aprendiz, eu senti um rigor maior. E isso é muito estimulante. Isso é muito estimulante, porque isso me obriga, isso me obrigou a estar muito atento, a estar muito preparado para exercer o meu papel de conselheiro da melhor maneira possível. Então isso foi muito bacana. Ok, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. O papo foi ótimo. Peço mais desculpas pela interrupção aí brusca da transmissão. Mas os dois links vão estar disponíveis no nosso blog para todo mundo assistir. Pode falar, Cacá, fica à vontade. Não, só tem uma coisa, que muitas pessoas, tanto através do site dos Coelhocratas, como da internet, como do meu Facebook, como do Twitter, pediram para que ao final eu fizesse um striptease. O quê? Pediram para que eu mostrasse o meu corpinho. Falaram, Cacá, nós não queremos apenas as suas palavras, nós não queremos apenas as suas ideias, as suas idiosincrasias, nós queremos ver você peladinho, nós queremos um strip no final para fechar com chave de ouro esse hangout. Só que eu quero dizer o seguinte, eu não quero vencer pela beleza do meu corpo, pelo meu tempinho sarado, entendeu? Então, eu sei que eu vou desapontar muitas pessoas, vou desapontar muitos fãs, eu sei que eu serei linchado na internet, eu sei que serei alvejado por dardos e setas, mas não farei o striptease que pediram. Me desculpem, mas não ficarei pelado ao final desse hangout. Eu acho que agora tem muita gente lamentando essa notícia. Tem muita gente agradecendo também. Tem muita gente aplaudindo também. Exatamente, tem muita gente comemorando. Tem muita gente Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Não, eu quero agradecer demais, adorei. Foi um papo extremamente agradável. Adorei conhecer melhor vocês. Adorei estar em contato com meu querido companheiro e amigo Renato. Enfim, foi um privilégio. Eu quero, de todo o coração, foi uma noitada extremamente agradável. Espero que a gente possa repetir esses papos. Foi muito bacana. E estamos aí. Para o que der e vier. Muito obrigada. Eu também queria, em seguimento ao que o Cacá falou, eu queria dizer que vocês acabaram de ter uma demonstração de que é trabalhar com o Cacá Rossetti, que é sempre bem humorado e tem sempre essas tiradas que a gente não espera, né? Então é sempre, trabalhar com ele é assim, é muito bom, é muito prazeroso, é muito gostoso, então está sendo muito, além de aprender, a gente ainda se diverte muito, né? Eu queria agradecer o convite. Agora eu quero anunciar em primeira mão
quero anunciar em primeira mão, inclusive para você, Renato, vai ser uma surpresa, para o Roberto nem se fala, para o Zé Amanso nem se fala, e para os amigos do Coelhocratas nem se fala. Hoje eu neguei fazer o meu striptease, porém, no dia 3 de julho, que é a final do Aprendiz Celebridades, programa ao vivo, daí sim, Rede Nacional, mostrarei este corpinho malhado, marombado e sarado. Aprovado. Quer dizer que a gente perdeu a exclusividade do stripper do Kaká. O pessoal vai cobrar, hein? Bom, eu queria dizer que essa é uma promessa audaciosa do Kaká, uma promessa chocante, né, bem ao estilo dele. Mas assim, eu da minha parte, humildemente, eu não tenho essa coragem. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu queria agradecer o convite para participar do Hangout, dizer que foi um prazer, agradecer as perguntas, vocês são sempre muito atenciosos e carinhosos com a gente, generosos, como o Kaká bem colocou antes. Queria agradecer a oportunidade de te rever, Solano. A gente não teve a oportunidade de conversar tanto depois do programa quanto hoje. Espero que isso possa se repetir mais vezes. Eu gosto muito de você, espero ter a oportunidade que a gente possa conversar outras vezes aí. Kaká, eu vou fazer questão de comentar a promessa que você fez agora nos bastidores do programa. Não, pelo amor de Deus. Eu vou ser demitido. Eu serei demitido. De que isso? Por justa causa. Eu acho que a audiência agora vai crescer bastante. Não, pelo contrário. Todos vocês... Desculpa, Kaká, o que você falou? Não, se você comentar isso, eu serei demitido por justa causa. De forma alguma, acho que a audiência vai crescer. Será um atentado ao pudor. Exato. Eu queria, Hendrik, Luiz, Lucas, Natália, e você, Rafaela, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Foi como o Kaká falou, foi delicioso estar com vocês aqui. Vai ser um prazer participar se houver outros. E continue acompanhando a gente e mandando o feedback de vocês à medida em que o programa vai evoluir. Muito obrigado e boa noite para vocês. Nossa, que agradeço. Pois é, pessoal, beijos também a todos. agradecer ao convite da Rafaela. Até fiquei meio que sem saber, tipo, eu vou estar no meio deles, assim, que legal, ainda bem. Eu perguntei quantos outros aprendizes vão estar participando. Ela fez, não, só você. Eu fiz, nossa, que honra. Então, agradecer de verdade pelo convite. Renato, você sabe, sou seu fã, então, assim, ainda bem, muito bom falar com você de novo. É uma relação de amizade, mas saiba que eu sempre terei uma admiração gigantesca por tudo que você me ensinou naquelas salas de reunião e em todos os bate-papos. Kaká, foi um prazer, então, assim, já vim acompanhando pela TV. Inclusive, a gente já tinha pensado um dia em adicionar ele no Facebook e falar com ele, mas eu fiz, não. Será um prazer. Eu vou ter essa oportunidade de conversar com ele antes de adicionar. Então, agora eu vou adicionar como uma pessoa que conhece realmente o Kaká. E só sobre Olha, Solano, achei você um rapaz extremamente bem articulado, extremamente inteligente. Aliás, achei todos os participantes aqui extremamente inteligentes, com perguntas bacanas, com colocações bacanas. Olha, foi realmente uma noite extremamente agradável. E para fechar, sobre a promessa que o Kaká fez, ano passado, muita gente da produção que fez o Aprendiz também tinha feito a Fazenda. E na final da última Fazenda, assim que deram o resultado, uma participante, acho que foi a Andressa, também ficou pelada lá e aumentou a audiência. Então, tá vendo, Solano? Eu falei que você é um cara inteligente e de perspicácia. Você vai ver que, afinal, depois que anunciarem o vencedor ou a vencedora, a pessoa que vai ganhar R$1 milhão, o público terá a possibilidade de ver o Cacazinho peladinho. O Kaká. Kaká. Oi. Posso te dizer uma coisa? Pois não.
Você não vai ser demitido por justa causa, vai ser demitido por justus causa. Meu Deus, meu Isso Deus. aí, exatamente. Então, deixa eu aproveitar a oportunidade de fazer um agradecimento aqui, pessoal. Fique à vontade, Andy. Bom, eu vou ser breve aqui, eu queria agradecer a tanta comunidade, porque através do Coelhocratas eu tive a chance de ter um contato muito mais próximo do programa, através dos grupos, desde lá do Orkut, até a chance de ganhar ingressos, convites para ir assistir a final. A primeira final que eu fui, eu lembro que eu fui convidado para assistir, mas eu e um pessoal aqui de Sorocaba entramos de bicão na festa lá, para poder ter contato com... Aliás, a final do Solano, a gente pegou pulseirinha de pessoa que tinha saído já, colamos com chiclete, tudo para ter contato com você. Muita técnica mesmo, para se tiver de novo você não entrar. Muito bem, parabéns. Tudo para ter contato. Depois já era um pouco mais conhecido e tal, dei meus jeitos de ganhar aí convites. Mas o que eu queria dizer mesmo é que eu acompanho o programa desde os meus 10 anos de idade. Hoje eu sou formado, já estou indo para a minha segunda graduação e eu tenho certeza absoluta que todo esse tempo o aprendiz me ensinou muita coisa. Então eu queria que você, Renato, que está aí no programa, o Kaká também, que comentasse com o pessoal da produção de que o programa sempre tem alguma coisa para ensinar e tem influenciado muitas pessoas, como influenciou a mim, influenciou o Solano, os participantes. Eu quero levar as lições de todos os conselheiros, de todos os participantes e dos apresentadores para toda a minha vida aí. E se o programa acabar esse ano, o ano que vem, com certeza deixa um legado aí para muita gente que quer crescer profissionalmente e até mesmo na sua vida pessoal, em particular. É isso aí. Pô, muito bacana esse seu depoimento, Henrique. Muito legal. Muito Mas legal. alguém quer falar alguma coisa ou posso finalizar? Olha, tá tão só agradável. Olha, Rafaela, Oi. eu, sinceramente, eu por mim, ficaria aqui até meia-noite. Tá tão, parece um papo de amigos, parece que eu tô assim, de fato eu tô na sala da minha casa, mas parece que eu tô assim, com amigos aqui na sala da minha casa, conversando. Eu ficaria aqui até às 3 da manhã. Mas eu sei que tudo tem um começo, um meio e um fim. Então... Eu queria só agradecer rapidinho, pessoal. Como diz os franceses, partir, c'est mourir un peu. Traduzindo, partir é morrer um pouco. E teremos que partir. Infelizmente. Luiz Gustavo, quer falar alguma coisa? Desculpa, eu queria só agradecer rapidinho, primeiro aos 3 que fizeram aí respostas excepcionais. Eu gostei muito da conversa, gostei muito do que vocês disseram. Acho que muita coisa aí eu vou até refletir um pouquinho, assim, agora que a gente vai sair. E agradecer também a Rafa e ao pessoal do Coelhocratas, né? Eu estou na equipe agora, desse ano, estou bem mais ativo, vamos dizer assim, no grupo por causa disso. Mas também sempre fui fã do Aprendiz, ele sempre fez parte da minha formação, de certa forma, assim. Então tudo que vocês falam realmente é uma coisa que agrega muito pra gente, assim, muito bom poder participar disso, poder estar aqui. Eu agradeço a todos aí pela oportunidade. Valeu, Posso agradecer rapidinho também? Pode, fica à vontade. Eu faço das palavras do Hendrick minhas também. Vou ser bem breve. Queria agradecer a todos aqui. E vou ficar mais agradecido ainda ao Kaká e ao Renato se a Ana Moser for campeã aí do Aprendiz Celebridades. Não. Ramon Lima. Vamos esperar que vença o melhor. Gostaríamos que venha pela frente aqui, vamos dizer quem é. Que vença o melhor violinista. E Renato, eu vou cobrar, hein, aquela resposta lá. As vidas aí estão acirradas, hein? Eles estão fazendo lobby, Renato. Estão nos pressionando. Estão nos pressionando, Renato. Não vamos aceitar pressões, Renato. Independência total. Obrigada a você que estava aí acompanhando, você que vai acompanhar depois. Esse vai ser o primeiro hangout de muitos que a gente ainda planeja, como o Solano comentou. Braga, já fica o convite. Se você topar, vamos só marcar. Boa noite para quem fica e até logo.